Foi difícil aí pedir o convite? Como? Foi difícil aí entrar na live? Ou foi tranquilo? Ah, acho que foi um pouco diferente do que a gente habitualmente faz, por isso que deu um pouco de trabalho. Mas tudo Pô, bem. mas que bom que deu tudo certo. Maravilha. Nosso áudio tá ok, vídeo também. Júlio, obrigado mesmo pela sua presença aqui na live. É uma honra estar aqui falando com você. Vamos bater um papo bem legal aí sobre sua carreira. E vamos lá, tá tudo certo com você nesses tempos doidos que a gente está vivendo, de quarentena? Ah, bom, reclamar não é um bom negócio, né? Assim, tá difícil para todo É, mundo, mas eu tenho aproveitado para estudar bastante, assim, eu precisava ficar em cima do piano e fiquei. E, então, assim, certamente foi um tempo muito, muito produtivo. Eu tive muito tempo em cima do piano mesmo e para pensar em outros projetos. Então, de qualquer maneira, eu acho que é o que a gente precisa fazer, né? Tornar isso uma coisa, um momento produtivo, assim. pô, maravilha. Você não pegou nada, né? Tá tudo certo. Não, tudo bem, estou com as duas doses e tal, e graças a Deus está tudo bem, assim. Pô, show, maravilha. Show. Primeiro eu quero saber de onde que você teve seu primeiro contato com a música, né? De onde você ouviu um piano, que você se apaixonou ali pelo som, como é que foi? Olha, a minha história é até interessante, porque nos anos 50, em Divinópolis, que é a minha cidade, interior de Minas, não era muito comum que menino homem, como é que eles chamavam, estudasse piano. Era mais coisa de moças prendadas. Mas a gente tinha uma professora de piano, vizinha dos meus pais, assim, da mesma rua que a gente morava. E eu tinha tipo 7 anos, assim. Ela olhou, assim que ela me conheceu, ela falou: olha, é músico, tem que tocar, tem que estudar piano. E tratou de convencer os meus pais que ela devia me ensinar piano. Entende? Ela tinha inteira convicção de que eu tinha olho de músico, cara de músico e tal, que eu tinha estudado. Meu pai até falou: ah, mas por que você não ensina para minha irmã mais velha, que ela já está tocando tudo, já tem um piano? Ela falou: não, eu quero ensinar para ele. É, e isso foi fundamental, assim, ela tinha tanta convicção que ela brincava comigo 2 horas, outra coisa qualquer, para eu estudar 1 hora de piano com ela. Assim, fazia álbum de figurinha comigo, bolinha de sabão, enfim, é algo só que não existe, né? Então eu devo a É, ela essa boa relação com o instrumento, que é uma relação que nunca se descontinuou. Esse foi o início, assim, e eu nunca parei de tocar piano, né? Na adolescência, é claro que eu deixei de tocar Beethoven, que queria tocar Beatles, queria tocar Bossa Nova e tudo, é verdade. mas nunca parei de tocar piano. E quais são suas influências no piano? Elas vão alterando ao longo do tempo, né? Eu admirava demais Chopin, que assim, é um romântico, é um astro do piano e com uma música romântica assim muito passional, muito foi assim, ó, foi a primeira paixão tanto da música instrumental, aliás, tanto da música erudita, quanto assim na coisa pianística, foi Chopin, tá? Depois, assim, na música erudita, eu aprendi a gostar de outros caras, Mozart, Beethoven e tal. E Wagner, para mim, é um dos grandes mestres assim, da música erudita, é um dos que eu mais adoro. Depois entendi um pouco de ópera e tal, assim. E pianistas foram vários que passaram pela que eu tive grande influência, né? Assim, quando conheci o Emerson, do Emerson Lake Palm, eu fiquei, pô, isso que eu quero fazer, esse cara com essa bagagem erudita, tocando esse Raman, esse Moog maravilhoso. E, assim, tendo como usar a sua técnica, né, criatividade, tudo, e numa banda, e num pique, assim, rock and roll e tal, fiquei, assim, apaixonado. Ah, depois, assim, eu entrei mais, assim, na coisa do jazz, e
Um dos casos que me impressionou, um dos casos assim, que me impressionaram foi Keith Jarrett, que é o Keith Jarrett, ele tem uma história trágica, porque agora ele está praticamente impossibilitado de tocar por um problema na mão, assim, né? Mas o Keith Jarrett é um cara assim que, dentro do jazz, eu falei, olha, esse cara aí é inovador dentro do jazz, porque ele não tem medo de acorde perfeito. Ele sabe abraçar a coisa da música erudita também, e a harmonia da música erudita está inteira aí. Ele sabe, ele entende o jazz como por uma janela muito aberta. Isso me encantou, assim. O Brad Mehldau, ultimamente também eu gosto demais, assim. Eu fico, para citar alguns caras, fico por aí, assim. É difícil, né? Muita gente, né? É muita gente. Mas quando você começou a juntar um pessoal para fazer uma banda, qual foi a sua primeira banda? Olha, a minha primeira banda foi uma banda de bossa nova. Isso ainda com 13 anos em Divinópolis. Eu queria tocar. Eu adorava o Zimbo Trio. Meu ídolo era o Zimbo Trio. E é uma coisa interessante, porque o Zimbo Trio, anos mais tarde, o Hamilton Godoy, ele gravou música minha, ele gravou Teia de Renda. Então, assim, foi uma alegria enorme para mim ver o meu ídolo de infância gravando minha música, né? A música minha e do Milton Nascimento. Então, assim, o Zimbo Trio foi, assim, dentro da Bossa Nova, os caras que eu mais curti, assim. E a gente tinha um trio também de Bossa Nova. Foi o começo, assim. Eu não cheguei a ter nessa época, eu era mais ligado, era mais ativista, assim, da música popular brasileira, assim, na época de Bossa Nova e tal. E quando chegou Beatles, assim, eu quis tocar Beatles e tal, fiquei apaixonado, mas não tive não cheguei a ter uma banda tocando rock, assim. E você falando sobre o Milton Nascimento, fizeram uma pergunta aqui se você participou do Clube da Esquina. Sim, na verdade eu sou do começo, eu sou legitimamente do começo do Clube da Esquina, Isso, pois é. porque ali aquele comecinho mesmo, onde eu encontrava, por exemplo, o Toninho Horta dava aula para mim, para o Beto e para o Lô Borges, na casa da mãe dele. Porque de nós todos, o Toninho Horta era o cara mais preparado, assim. Então ele dava aula de teoria, de harmonias, coisa para gente. E a gente se conheceu num mesmo festival em 69, um festival que eu tirei quarto lugar, o Toninho tirou quinto e terceiro, o Tavinho Moura segundo. O Lô tinha uma música, Clube da Esquina estava nesse festival, para você ter uma ideia, né? Dele, do Milton e do Márcio Borges. Esse festival foi fundamental, a gente se conheceu e não me desliguei mais desses caras, a gente encontrava quase todo dia, o Toninho mostrando aquelas músicas que depois seriam gravadas e tal. E isso foi realmente um começo do Clube da Esquina e realmente eu estava presente ali. Muito legal. E como você entrou para os Mutantes, né? Você já tinha uma banda com o Rui, mas como foi sua entrada nos Mutantes? Essa história é boa também, porque eu era um amigo assim, diário do Lulu Santos. Assim, Grande Lulu. morava no Rio e eu era um amigo diário do Lulu. Eu encontrava o Lulu todo dia. Eu, o Lulu e o Paul de Castro. Não sei se você conhece o Paul de O Castro. Pouco depois entrou no lugar do Antônio, né? Não, o Paul de Castro, o Lulu e o Paul, a gente estava fazendo o Viludo Elétrico. A nossa banda que a gente Isso. idealizava, o Viludo Elétrico e tal. O Paul é guitarrista e tal. Mas a gente se via todo dia, assim. Por exemplo, teve uma época que eu e o Paul de Castro, a gente arrumou uma gig numa peça de teatro, então a gente ia tocar todo dia nessa peça de teatro. O Lulu ia todo dia, né? Via, a gente se encontrava depois, antes, tal, tal. Então, assim, a gente ia fazer o Viludo Elétrico.
Aí um dia me aparece o Lulu lá no meu apartamento, em Ipanema, levando o Sérgio Dias, que ele conhecia. E o Sérgio Dias já de violão na mão, quer dizer, mal intencionado. Aí a Pois é. gente tocou nesse apartamento. Eu tinha ganho um piano que ficou lá exatamente 15 dias. A conta do Sérgio Dias aparecer, a gente tocar, a gente se entender maravilhosamente, ele no violão e eu no piano. E depois, uma semana depois, o Sérgio estava de volta ao Rio e já me levou para São Paulo para tocar com os Mutantes. Foi isso. Aí eu me mudei para São Paulo e aí começou a história. Tal. Em São Paulo, a gente tinha dois endereços. Na Angélica, ali na Avenida Angélica, em Higienópolis, que era a casa da Dona Clarice e tal, dos pais do Sérgio. E na Cantareira, onde tinha a casa do Té, que era o Cláudio César, que fabricava instrumentos, tinha a casa do Sérgio e a casa do Arnaldo. É no mesmo platô, assim, as casas eram as três casas juntas. Então a Sim, gente sim. ficava entre a Avenida Angélica, que era mais no centro, assim, e lá na Cantareira, onde era a casa mesmo, onde a gente tinha um estúdio. Você foi o primeiro da formação progressiva a entrar, né? Depois do Rui e o Antônio, não foi? Exatamente. Quando eu entrei, a gente ainda tocava, o Liminha ainda estava presente. O baixista ainda era o Liminha. E eu que trouxe o Rui Mota, que eu já conhecia, do Rio de Janeiro, eu trouxe o Rui Mota. E depois nós dois trouxemos o Antônio Pedro, que era de Niterói também ao lado, junto com o Rui, tá? Aí completamos o time. Nessa época, a gente ainda tentou manter o Arnaldo tocando. Sim, sim. Arnaldo toca baixo, Arnaldo canta, toca, Pois sei lá, é. podia fazer um som de coisa. Mas não deu muito certo, a cabeça dele não estava muito boa assim para fazer uma coisa assim, dizer, compromisso assim, igual a gente precisava. Aí não deu. Aí o Arnaldo fez a solo, gravou o disco dele, gravou o Loki, tá? E mesmo assim, ele abria o show dos Mutantes, fazendo piano e voz, que era super legal também. Sim, Então sim. a gente continuou se vendo assim. Na casa do Arnaldo, por exemplo, tinha um Mellotron, que foi o único que eu toquei. Sabe o que é o Mellotron? Eu já ouvi falar, mas eu não estou me lembrando do É que um é. avô dos sintetizadores de cordas, assim, que tinha um som de cordas maravilhoso, com uma mecânica assim, muito rudimentar. Que ele tinha assim, sons de cordas gravados em fitas, e quando você tocava, entrava em ação uma cabeça sobre um gravador que tocava uma fita. É uma coisa rudimentar, é uma coisa paquitérmica, assim, né? Mas é um avô mesmo do som de cordas. O Arnaldo tinha um Mellotron, custava caríssimo, ninguém tinha. Boa demais. Eu vou procurar saber mais sobre esse Mellotron, achei interessante. Mas antes de você entrar para os Mutantes, você já era fã da banda? Há muito, há muito. Os Mutantes, Já pô, gostava. demais, assim, eu adorava, conhecia o repertório. Eles eram como é que fala? É uma, é um veio muito único dentro da música popular brasileira, porque eles rompiam assim com a seriedade, assim, com o formalismo dos cantores ou das. Eles tinham uma pegada assim, irônica, engraçada, Isso. assim, provocante e, e com abertura, né? Assim, eles eram únicos assim. Então, ao mesmo tempo, a música era consistente, a música tinha lirismo, tinha músicas bonitas e tal. Mas você se lembra como foi o primeiro show que você fez com a banda? O primeiro show é o seguinte: a gente foi em Ribeirão Preto, na Cava do Bosque, que já era um lugar para, sei lá, muitas mil pessoas e tal.
Sim, Nós estamos ajeitando aqui para pra ele não reclamar mais de bateria. Um minutinho. beleza, beleza. Tranquilo. Ah, a gente permaneceu, isso, a gente permaneceu um bom tempo com a mesma empresária, que é a Mônica Lisboa, que continuou empresariando a Rita Lee. Então, por um bom tempo, a Mônica Lisboa empresariava a Rita e empresariava a gente. E ela que vendeu esse show para nós na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. E ela era uma responsa, para mim foi uma responsa muito grande. Assim, eu lembro que só que o pessoal não sabia o que eles iam esperar dessa formação, né? Assim, Era uma então, formação nova, né? e eu, por exemplo, cheguei com a informação de música erudita muito grande. Então, aí a gente já começou preparando esse repertório que ia para o progressivo, né? Foi um choque para muita gente que Isso. esperava os Mutantes assim mais festa e tal, assim, e a gente chegou lá assim com a peça de uma abertura, sei lá, de 10 minutos, né, fazendo o Santo Grau, assim, cheio de muita erudição, muita coisa assim. Muita gente gostou, muita gente não entendeu, mas foi o começo, é isso mesmo. E a gravação do Tudo Foi Feito pelo Sol? Como é que foi as gravações desse disco? Olha, foi interessante, porque nessa época muito difícil para mim explicar o quanto que o rock era marginal nessa época. Não tinha gravadora que gravasse, nem rádio que tocasse, nem loja que vendesse, nem imprensa que falasse, nem TV que falasse, nem coisa alguma. Era marginal mesmo, então. Para a gente, Sim. mesmo sendo a continuação dos Mutantes, assim, com rock progressivo, a coisa da gente fazer um disco não era muito fácil. Então, por exemplo, eu sei que a Mônica Lisboa, que é a produtora, levou essa proposta para Som Livre, lá para o João Araújo. Essa proposta foi olhada assim meio com descrédito. Mas aí quem nos ajudou foi o Cazuza. O Cazuza tinha 13 anos, trabalhava com o pai, João Araújo, lá na Som Livre. Ele trabalhava de chinelinha havaiana, eu lembro direitinho assim. E ele falou: olha, pai, grava o som dos meninos aí, você fica só gravando esse povo careta e tal, dá uma colher de chá aqui para essa garotada, grava o disco deles e tal. Aí o João Araújo deu, sei lá, 5 sessões para a gente gravar o disco inteiro. É impensável isso hoje, né? É ridículo. Pois é. 5 sessões, foi o que a gente teve na NSA para gravar o disco inteiro. Então, o disco é gravado assim como se fosse real time, foi gravado como se fosse ao vivo, fazendo as mudanças de timbre, de synth, tudo isso ao vivo, assim, com o mínimo de dobras. Assim, não tem dobra, não tem dobra. A gente gravou as bases, depois o vocal e sessão, depois mixar, e depois algum detalhe e um abraço. Foi uma coisa assim com muito pouco tempo e muito contida. São coisas. Foi o que a gente tinha para fazer um disco, né? Interessante que assim, a nova geração adora o disco. E a reflexão que eu faço é que essa nova geração hoje, que tem acesso instantâneo e imediato a tudo que se faz no planeta e que gosta desse disco, eles encontram alguma coisa aí. Eu acho que é sinceridade, assim, é a sinceridade do grupo que estava fazendo o máximo que podia e com um pioneirismo de criar uma cena rock no Brasil que não existia, né? Eu acho que é isso, muita sinceridade, muita entrega nossa, assim, de fazer o melhor possível. Tá? Nossa, muito legal essa história. Cazuza teve uma história com Tudo Foi Feito pelo Sol. Essa foi demais.
Ele Muito bacana essa passou, história. assim, não me esqueço, a gente deve. Ele passou, ele deu o print dele, passou por aí, ele nos ajudou nisso. Sensacional. E esse disco tem uma música muito legal chamada O Contrário de Nada é Nada, que é sua e do Sérgio Dias, uma das músicas que eu mais gosto do disco. E você se lembra quando que essa música nasceu? Quando você e o Sérgio fizeram essa música? Ah, acho que a gente estava já eu lembro da gente trabalhando nela no sítio do Samuca, lá em Itaipava. A música do Sérgio, a letra é minha. É Ah, uma, sim. e isso está bem definido. A letra é inteira minha e a música é inteira do Sérgio. Isso. E eu estava pensando assim já em que reflexões políticas que a gente ia trazer para esse nosso rock, né? Que palavras, o que a gente ia dizer para a nossa geração, por exemplo. E eu lembro que, por exemplo, eu tinha ficado encantado, por exemplo, com Caetano Veloso falando, caminhando contra o vento, sem documento e tal. O que virou uma palavra de ordem, não chega a ser uma geração anterior, mas uma década anterior, não, menos um pouco. Assim. Não, menos, não foi uma década. Mas era uma palavra de ordem, assim, caminhando contra o vento e tal. Pois é. Era uma palavra de ordem, assim, de meio revolucionária, de postura de questionar e tal, mas que deixava... Então eu fiz uma reflexão em cima disso, tá? Dizendo que o contrário de nada não é só negar as coisas, né? O contrário de nada é nada. Assim, que a gente precisava caminhar, passar além dessa postura. A gente precisava encontrar alguma coisa além da simples negação, além da simples negação. Então foi essa reflexão política que eu fiz em cima dessa letra. E qual era o equipamento que você usou na gravação do disco? Qual teclado? O que você usou? Nessa... Por tudo foi feito pelo Sol, a gente gravou eu usei piano acústico, Hammond e Minimoog. Algum tempo depois, quando a gente foi a Nova York, eu trouxe um sintetizador de cordas. Aí eles já tinham... Seria o neto do Mellotron, já com um som bonito de cordas. Chamava Harp String. Na verdade, a Harp, que é uma marca de sintetizador, ele envelopou um sintetizador da Solina italiana e botou Harp String em cima, assim. Mas tinha um som de cordas, para a época, que era muito bonito. Então, a partir disso, eu somei o Harp String para cordas ao Minimoog e ao Hammond que eu tinha. Era um Hammond porta-B, ele era portátil, que a gente ficava viajando. Não dava para mim ter um B3, um C3, que são móveis de madeira. Tá? Mas eu tinha caixa lesa de madeira ainda, que era pesadona. Tá? Esse porta-B meu, Hammond, eu vendi pro carinha como chama lá do Conjunto Cazuza, depois? Barão Vermelho, Maurício Barros. Foi o Maurício que me comprou esse Hammond. Mas Hammond é uma paixão, né? Assim, um som maravilhoso. Eu não tenho mais nenhum Hammond, mas é tentador. O som de teclado do Tudo Foi Feito pelo Sol é demais. Eu adoro aqueles sons. A gente usava assim, uma Ecoplex, que é uma avó das câmeras de eco.
assim, muito rústica, muito rudimentar, que funcionava com fita também gravando o áudio. Ela gravava o áudio e liberava aquele áudio em diversas circunstâncias, em diversas maneiras, em diversos times. Então, é uma caixa assim, desse tamanho. Assim. É uma coisa antiga, mas a gente usava, é complexo também. Piano acústico de armário ainda, porque não tinha. Assim. Ainda não tinha um teclado com som bom de piano. O teclado com som bom de piano apareceu por aqui quando Alice Cooper veio. Ele trouxe já um teclado, acho que foi o SG-1D. E quando surgiu o SG-1D da Korg, que é um teclado 88 com som porreta de piano, eu comprei. É o que todo mundo usava. O Rolling Stone, por exemplo, viajava com ele dentro de uma shell que fazia como se fosse como se fosse um piano acústico, né? Mas era o que todo mundo usava. Mas naquela época a gente não, na época dos Mutantes a gente usava um piano acústico mesmo de armário, pesadíssimo, que a gente carregava para baixo para cima. Existia uma coisa chamada Barcos Berry, que são magnetos que a gente colocava lá nas cordas para sonorizar, né? Para amplificar aquele som. Uma pergunta aqui, deixa eu ver o nome dele, Marcelo Castro. Ele perguntou em qual estúdio foi feita a gravação do Tudo Foi Feito pelo Sol. Ele pergunta o quê? Qual estúdio foi feita a gravação do disco? Foi da RCA, em Copacabana, no Rio de Janeiro. É um estúdio bom, assim, era um dos melhores na época. Foi o estúdio da RCA, em Copacabana. De mais de 40 anos, o que você acha desse disco? O Tudo Foi Feito pelo Sol hoje em dia? Eu gosto, porque hoje, assim, com esse distanciamento, eu tenho mais... tenho mais paciência com os meus defeitos, assim, eu tenho mais benevolência, tenho um pouco mais entendo mais as minhas deficiências e tal, e aprendi a valorizar mais o que eu acho que já era único ali, assim, o que tem força ali, porque a gente estava criando um projeto para um rock nacional, isso não era fácil, a gente não tinha referências, assim. Sim. E o problema é que a gente não estava criando só um disco, a gente tinha que trazer para o país uma cena rock. Você me entende? Tente me entender. Não existe. Uma cena rock, ela necessariamente passa por um lugar de 5, 10 mil pessoas, sonorizado com PAs, né? com grande. Aquele aparato sonoro, tudo. Nada disso existia. Não existia. Então, para a gente levar essa cena rock and roll viajando por aí, nós tínhamos que chegar antes e sonorizar o ambiente, que era nosso. A gente que viajava com uma mesa sei lá, uma mesa enorme, os amplificadores do PA, as caixas do PA, e a gente tinha que sonorizar o ambiente inteiro. Então, é uma coisa muito quixotesca, assim, é uma coisa pioneira e realmente difícil instalar uma cena rock no Brasil. Era uma coisa realmente difícil. Sim, sem dúvidas. Pois é. E chegou outra pergunta aqui do Eduardo de Aquino. Ele perguntou de onde veio a ideia de Pitágoras. Pitágoras é uma super música, você tocou pra caramba naquele disco. Deve ser muito difícil tocar. Eu não toco teclado, mas imagino, deve ser muito difícil. Eu te confesso que tem horas dentro do Pitágoras que eu não sei como eu realizei algumas escalas que eu tenho dificuldade até hoje de fazer. Mas, assim, o Pitágoras é inspirado realmente no mestre grego, que é um cara que conseguiu, através da matemática, criar as bases racionais da música ocidental que a gente conhece hoje. Né? Essa música que a gente conhece hoje, os valores de cada nota, a repetição deles em oitavas e tal, ela tem uma construção racional que a gente deve a Pitágoras. É um mestre. É um mestre. E não foi só isso que ele desenvolveu. Então, essa é uma homenagem mesmo
ao grande mestre que tem muito a dizer até hoje assim, para a gente. E agora fala um pouquinho sobre sua saída dos Mutantes e o que você fez depois. Depois da sua saída entrou o Paul de Castro, né, que você falou aí no Não, início. não. O Paul entrou depois com o Luciano nos teclados e tal. O Paul Isso. era um cara de casa, assim, sempre de perto da gente, muito querido. Mas o que acontece? Por exemplo, uma vez, acho que foi o Sérgio que foi aos Estados Unidos, trouxe falantes Gauss de, acho que 18 polegadas, 18, era 18 ou 24 polegadas, não sei. Era o maior falante que existia. Ah, se a gente estivesse nos Estados Unidos, a gente ia fazer para cada falante desse uma caixa e empilhar essas caixas, tudo bem. Mas como no Brasil era muito difícil ter esses falantes, então Cláudio César, o irmão do Sérgio, ele fazia os nossos instrumentos, ele fez um cálculo para cada caixa dessa, render o máximo de grave possível. Então essas caixas desses falantes Gauss, elas ficaram com as seguintes dimensões que eu não esqueço. 3 metros de boca por 1,20 m por 1 metro. E essa caixa pesava mais de 200 quilos cada uma, 200 quilos. E precisava de 10 carinhas fortes para carregar uma. Então, e essa caixa, a gente tinha 4 caixas dessa. Para onde a gente saía, a caixa ia quebrando mármore, cadeira, parede, palco, e a gente pagando até. Aí um caminhão já não dava para levar coisa, precisava de 2 caminhões. A trip estava muito difícil. E eu precisava conhecer o que se fazia no resto da música popular brasileira, porque era dramaticamente separado um campo da outra. Não havia conexão nenhuma da música popular brasileira com o rock. Nenhuma. Impensável. E eu precisava conhecer o que se fazia, entrar mais nesse... Eu achei que eu precisava aprender outras coisas, conhecer outras coisas. Então, aí preferi sair e tal. Foi uma coisa dramática para o Sérgio, isso. Quando eu falei que ia sair, foi depois de um show em Santos, lá em São Paulo. Nós conversamos a noite inteira. Eu fiquei conversando com o Sérgio para explicar que eu estava saindo. Eu lembro a hora que amanheceu, eu peguei a estrada, já com sol, já de manhã, mas a gente passou a noite inteira conversando, porque foi difícil. Mas foi uma coisa necessária. Aí eu toquei com todo mundo que você imaginasse, assim, da música popular brasileira. Com Fagner, tem uma Raul Seixas, tem uma fase que eu era o único tecladista do Fagner, do Belchior e do Ednardo juntos. Nem Mato Grosso, Caetano, né? Nem Mato Grosso, participei do programa Chico e Caetano, Bethânia, depois Frenéticas. Muita gente. Whatever. Toquei com todo mundo, assim, e tive uma experiência muito rica. Por isso, o Frei Beto me aconselhou, disse que a minha experiência ela tinha valor enquanto documento de como se fazia a música popular brasileira na época da ditadura e tudo. Então, eu fiz o livro Alma de Música. Isso. Aí eu conto algumas histórias. Né? Tem umas histórias ótimas de eu tocando com o Raul Seixas no concurso das Misses e outras coisas. Conto alguma dessas histórias também com o Lulu, com os Mutantes e tal. É história demais. Mas é isso, eu toquei com todo... Viajei, depois viajei 12 anos com o Milton pelo mundo, assim, nos maiores festivais de jazz. Aí conheci assim, os maiores nomes do jazz e do pop. Sting, John Anderson, James Taylor, enfim,
O John Anderson, a gente encontrou em Los Angeles e a turma estava armando, John Anderson do Yes, é claro. A turma estava Sim. armando uma vinda dele aqui no Brasil para participar de um show beneficente com o Milton. Ele ia participar do show com o Milton e depois ia fazer a parte dele. Aí eu falei com ele, você nem pensa em levar tecladista, porque a sua parte eu quero fazer. Ele concordou. Então tem um registro disso, a gente tocando juntos, assim, eu tocando Owner of a Lonely Heart, por exemplo. Foi uma experiência maravilhosa, tocando com James Taylor. Aí esbarramos com a moçada toda, assim, tem em Montreux, tivemos Carlos Santana no palco, e tivemos o Wayne Shorter em Montreal, enfim. E conheci bastante o Pat Metheny, que é um ídolo na guitarra, ele gravou comigo depois no meu disco e tal. Enfim, foi um mergulho realmente muito rico aí pelo mundo e tal, que me deu uma bagagem muito boa. Demais. E agora vamos falar sobre sua carreira solo. Fala pra gente o que você lançou, os seus discos. Eu tenho, sei lá, 15, 16 discos. Eu tento... eu sou um músico, um compositor também que tem um layout diversificado. Eu tenho canções, né? Canções que foram gravadas pela Bethânia, pelo Milton, pelo Ney, pela Nara Leão, por N pessoas. Então tem as músicas, tem a música instrumental, tenho coisa que eu escrevi para sinfônica. Eu tento atender de cada lado, de cada vez, não deixar nenhuma dessas faces muito desamparada, né? Eu tento gravar essas coisas todas. A última coisa que eu gravei foi esse Barraco Barroco, que é um disco de instrumental, outra vez, assim, com um disco instrumental mesmo, onde eu estou atualizando assim, uma influência da música espanhola que eu tive muito forte. E é uma influência que eu sempre tive na vida e quando eu conheci o My Spanish Heart do nosso querido pianista que faleceu há pouco tempo, né? Do Chick Corea. E isso reforçou para mim, assim, eu acho aquele disco... Para mim, eu acho que é o disco que eu mais gosto do Chick Corea, é o My Spanish Heart. Isso reforçou, assim, essa influência. Eu fiz também muitas trilhas de filmes, ganhei todos os grandes prêmios de trilhas de filme, que é outra paixão que eu tenho, assim, de fazer trilhas para longa-metragem, que é uma experiência maravilhosa, assim. Fiz trilhas para balé e... que mais? Escrever para orquestra também é uma coisa que eu gosto muito. E agora a gente... eu estava no meio do lançamento desse livro, Alma de Músico. Eu já tinha feito lançamento no Rio e estava com o lançamento marcado em São Paulo quando veio a pandemia e parou tudo. Então, depois disso, eu lancei foi o Barraco Barroco, que é esse mais novo. E estou trabalhando assim com ideias de um livro novo também. E todos esses trabalhos que você falou, tá lá no seu site, né, para o pessoal adquirir. Depois eu vou Tá no colocar o site. link do seu site. Tem um disco que é só de Beatles, chama Come Together, que eu gosto muito mesmo, só de recriação de Beatles. Pois Que é, é isso aí. em trio, piano, baixo, bateria. Tem um disco de canções, tem alguns duetos, assim, com a Dona Jandira, que é uma cantora aqui de Minas, extremamente surpreendente, que ela é uma senhora
se descobriu cantora e uma cantora jazzista. Ela tem liberdade de reinventar as músicas, toca assim de uma maneira jazzy, assim, muito bacana, que me encantou. Então eu fiz um disco solo, aliás, duo de piano com ela. Assim. Também tem um disco com a Titane, que é uma grande cantora de Minas, assim, um disco fazendo reflexão sobre a gente reflete sobre a ação das mineradoras nas comunidades aqui de Minas. É uma militância mais política, mas também muito importante, que, tá, que é uma demanda assim, muito legítima para mim. Isso. E agora vamos falar sobre a reunião dos Mutantes, que eu não sei se você esperava que isso ia acontecer em 2012, lá no Psicodália. Como é que foi voltar a tocar com o Rui, o Sérgio, o Antônio? Fala pra gente como rolou essa reunião. Foi mágica, mágica. Foi uma coisa, uma experiência linda, porque na música instrumental, eu não tenho, que é o que eu vinha fazendo, eu não tinha, ficou meio longe essa experiência de multidão, né? Muito tempo que eu não tinha essa experiência de multidão. E lá, no Psicodália, foi multidão. E para mim foi emocionante demais na hora que a gente... Porque, assim, na passagem de som, eu comecei a passar o som. E aí comecei a tocar Pitágoras. A moçada foi chegando, já manifestando, o pessoal já... Isso passando o som. Foi muito emocionante, cara. Muito emocionante. Você esperava que ia ter tanta gente assim naquele show? O Antônio me disse que ele nunca deu tanto autógrafo na vida nesse dia. O Rui também falou que a banda não conseguia tocar porque o pessoal aplaudia toda hora. Você esperava que ia ter tanta gente assim? Não, não esperava. E a gente autografou, assim, entre Psicodália e o show de Belo Horizonte, onde a gente voltou a reunir essa turma, a gente autografou mais discos do que quando o disco foi lançado. Pô, sensacional. É, Demais. O Antônio falou que ele nunca autografou tanto disco assim, nem na época da Blitz. Né? Então, realmente foi uma coisa muito grande, né? a gente chegou para passar o som, mas as pessoas já estavam por perto, não tem um palco fechado, que se fecha a cortina. Então. E a rapaziada já estava toda ali, todo mundo acampado, né? O clima é esse. O pessoal está tá dias ali e tal, o pessoal já está tudo ali, tá ali. Então, o pessoal, assim, essa reação do povo na nossa passagem de som me derrubou. E foi difícil tirar todas aquelas músicas de novo, porque o Tudo Foi Feito do Sol é um disco difícil de tocar, né? Foi difícil voltar a tirar tudo aquilo? Foi difícil, tem algumas coisas difíceis. Foi difícil, foi difícil. Tem algumas coisas que a gente até hoje não sabe como fazer. E existe uma coisa difícil que é assim, a gente não tem o vigor de 20 anos, né? Não adianta, né? Mas a gente substitui pela emoção de estar revivendo, e também de estar sendo realimentado por uma plateia tão maravilhosa, tão carinhosa, né? Tão vibrante. Isso tudo chega elas por ela. E qual foi o show que mais te marcou nos Mutantes nos anos 70 e o show que mais te marcou nessa volta, né? De 2012, 2013? Os shows na década de 70 são muitos e muito marcantes. Por exemplo, teve um deles assim que foi especial, muito especial. Por exemplo, o Nelson Motta estava criando o primeiro Hollywood Rock. Ele não dá essa notícia porque ele não acha que foi um grande sucesso dele. Bobagem dele, porque ele foi muito pioneiro e foi muito importante criando o primeiro Hollywood Rock. Só que o primeiro Hollywood Rock tinha uma estrutura super precária, mas super precária. Pra você ter uma ideia, ele foi feito ali no campo do Botafogo. E o que cobriu o palco era uma lona. Era um palco assim, muito longe das estruturas que você tem hoje de show.
a gente tinha uma lona cobrindo o palco. Aí aconteceu uma tempestade nesse dia. Era 18 de janeiro, meu aniversário. Veio uma tempestade. Aí, no começo da tempestade, a gente estava tocando Cavaleiros Negros. Como assim? Estava cheio de raios e tal, a gente estava tocando. Eles são os Cavaleiros Negros. Ah! Estourava um raio. E eles vivem pela sua sombra. Ah! Tava tudo certo. Parece que estava orquestrado ali para ser aquilo. Mas a coisa foi ficando dramática, porque a lona foi enchendo d'água e acabou desabando em cima. Eu lembro que eu estava de cartola, minha cartola afundou. Aí a gente parou o show e resultado, depois nós tivemos que carregar as coisas para não molhar o ramo do Minimus, os instrumentos, tirar tudo do palco, assim, foi uma coisa acabou sendo dramática e dolorosa. E o show ficou nem na metade, foi um começo de show. Mas foi um início bacana, que teve Raul Seixas, teve a Rita, teve o Peso, teve quem mais? Teve outros. Era o rock que estava começando na época, assim. Esse é teve um outro show marcante, por exemplo, quando essas caixas de falante de Gauss ficaram prontas. Na inauguração delas, a gente ia fazer um show no Teatro Brigadeiro, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, que é um teatro onde quando a gente chegava, quando a gente fazia o show ali no Teatro Bandeirantes, na Brigadeiro, não é que o teatro ficava cheio, a rua ficava cheia. Você me entende? A Sim, rua sim. ficava cheia. Não se passava, era difícil passar em frente ao teatro, tamanho a multidão. Então a gente colocou essas caixas pela primeira vez, essas caixas de 200 quilos cada uma, com 3 metros de boca de cada uma. Só que a boca da caixa tinha 3 metros. E o teatro cheio, mas cheio de. Não é que cheio nas cadeiras, é cheio de onde podia estar para respirar, não tinha lugar. Em todo lugar. Então tinha gente dentro da caixa, entendeu? A gente não reparou, a gente não se ligou nesse perigo. Tinha gente dentro da caixa, assim, colado no piê, assim. A hora que o show começou, que toquei um grave no Moog, a caixa cuspiu um carinha lá de dentro. Olha só. Se fosse hoje, o cara ia me processar por perda auditiva, alguma coisa assim, né? O cara deve ter se machucado, não sei. Mas é impressionante, a caixa cuspiu, cara. E o show mais marcante nessa volta? Eu acho que Psicodália foi mais marcante. Eu gosto muito do show de Belo Horizonte e tal, mas Psicodália realmente foi muito marcante, muito marcante. A nossa preparação lá na casa de praia do Antônio Pedro foi tempos assim maravilhosos de reencontro. A gente teve mais tempo para se reencontrar, com mais tempo. E a coisa de ir, né, de ir até lá e ter essa surpresa de encontrar tanta gente e tal, ter essa recepção tão carinhosa e tal. Eu acho que dessa volta eu fico com ele, foi Psicodália. O Rui contou uma história que vinha gente mais nova falar com ele, pessoa da minha idade. Tinha muita gente, assim, 15 anos, 16, uma galera mais nova assim, lá no show. Há muito, né? Muita gente, muita gente. É isso que me surpreende. É uma garotada nova que se debruça em cima de um disco feito há 40 anos atrás e encontra 45, né? Já estão me corrigindo aqui. E encontra ali uma coisa diferente, né? Isso é muito interessante. A garotada adora o disco. Gente muito nova mesmo. Isso me surpreende. Dá o que pensar. Assim, ainda estou
pensando o que acontece. Não, esse disco é sensacional. É o mais vendido dos Mutantes, né? Tudo foi feito pelo Sol. Ele foi o disco que mais vendeu. Foi? É, foi. Foi. Pois E é, esse disco. foi o primeiro disco de rock que vendeu no Brasil, né? Foi antes da Rita vender o disco dela, atrás do, como é que é? No Porto Tem uma Cidade, que vendeu, aí vendeu muito mesmo. Mas foi o primeiro disco de rock que vendeu, assim. Pois é, descasso. Adoro esse disco. E agora vamos para a nossa última pergunta aqui. E fala para a gente quais são os planos para o futuro, né? Depois da pandemia. Ah, eu tenho, como eu te falei, eu me debrucei muito sobre piano mesmo, assim, eu tenho estudado muito piano e, e tenho, estou dirigindo para fazer assim e estou dirigindo bastante minha carreira de instrumentista e de solista para o exterior. Então, eu tenho feito bastante coisas. Ah, já 2 anos atrás eu já fiz uma excursão, 4 shows na Índia, já toquei nessas grandes capitais assim, Roma, Paris, Lisboa, Buenos Aires, Roterdã, enfim, e agora estou indo para Genebra daqui a 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos. Então, eu estou, ao mesmo tempo, me preparando mais tecnicamente, porque é uma briga de cachorro grande essa coisa, e você tem que chegar muito preparado. E, ao mesmo tempo, isso me demanda disciplina, dedicação, tudo. É isso que tem me tomado mais. Assim, é uma carreira instrumental muito centrada no piano, uma carreira no exterior que eu tenho construído. A experiência de escrever o livro foi muito incrível. Então, assim, eu estou já reunindo o material para fazer um outro livro. Pô, legal. E você, de Minas Gerais, né? Quando vai fazer um show aqui em Uberlândia pra gente? Ué, é só me chamar, só arrumar o mínimo de condição aí, só me chamar que eu vou. Pô, bacana. Quero ver um show seu aqui em Uberlândia. Pô, eu vi Ué, uns vídeos no YouTube e tudo mais. só me convidar aí com o mínimo de condição que eu vou. Vou adorar fazer um show aí. Você já tocou aqui? Já, quer dizer, não foi. Eu acho que eu já passei. A última vez que eu passei por Uberlândia foi divulgando um programa do estado que chamava Música Minas. Um programa que primeiro é uma reunião de músicos, que depois os músicos conseguiram que o estado criasse um programa de passagens. E a gente foi a várias cidades do interior falando desse programa, para as pessoas entrarem, conhecerem e conhecerem o programa de passagem de músicos. Acho que foi isso. Foi a última vez que eu passei em Uberlândia. Pô, show. Túlio, obrigado mesmo pela live. Só teve história bacana aqui hoje, adorei mesmo. Espero que você também tenha gostado do papo que a Também gente curti teve. bastante. Também curti bastante. Pô, foi demais, adorei mesmo. Obrigado pela sua presença e até mais. Valeu? Até mais. Até mais. Valeu, Túlio. Abraço.